Eu vou ver se falo pouco, que é para podermos desfrutar mais tempo destes intervalos entre os vários locutores. Começo por agradecer exatamente o desafio enorme que é quando nos convidam para estas coisas, porque põem-nos a pensar em coisas que nós, se calhar, às vezes não tínhamos assim. Se não nos pomos como objetivos, é a questão dos objetivos e dos indicadores, etc, etc, etc. Se não nos pomos por objetivos, que temos uma coisa para preparar, às vezes pode o tempo ir passando e não pensarmos nas coisas que realmente são importantes. Depois, gostava também de começar por fazer um ponto prévio. Então, um ponto prévio, mais ou menos para dizer o seguinte: as organizações em geral, as empresas, são necessariamente um fator de transformação, quer das pessoas, quer da sociedade. E os empresários, aquilo que são os responsáveis por esta transformação. E, desejavelmente, no sentido de que as suas instituições sejam construtoras de um mundo mais justo. Agora, perguntarmos em que é que se traduz essa responsabilidade. E, muito simplesmente, de uma forma realmente muito simples, é dizer que tem que dirigir bem as suas empresas. O que é que isso significa? Provavelmente é cuidar bem da empresa nas suas várias dimensões, eu diria que 3 dimensões, todas ancoradas numa mais uma, ou seja, numa quarta, onde todas se fundem e que, no fundo, acaba por unir as outras 3. Rapidamente relembro que é a dimensão económica, necessariamente criando valor, a dimensão social, que iremos falar agora de seguida, a dimensão temporal, visando as decisões de médio, de curto prazo, mas também as de longo prazo, quase com um sentido dinástico, e a tal dimensão que une e funde todas as outras, a dimensão ética, porque a empresa tem exatamente esse enorme poder de alterar a própria sociedade, criar valores, criar atitudes e criar virtudes, inclusivamente, na própria sociedade. Muitas vezes não o faz, mas de facto tem esse poder. A sabedoria do diretivo é exatamente isso, ou seja, é de alguma maneira equilibrar estas 4, ancorando-as, estas 3, ancorando-as na quarta, na dimensão ética, porque sabe que essa é a razão de ser da própria empresa e também a razão de ser, de estar naquele ponto. Passado este ponto prévio, debruçava-me essencialmente sobre 3 temas que têm a ver com o título, ou seja, com o tema da pessoa, o tema da comunidade e o tema da liderança. Isto porque esta expressão de comunidade de pessoas é muito rica e não é exatamente igual a outras expressões que nós, por vezes, podemos usar. Por exemplo, podemos usar, às vezes, comunidade humana. E a comunidade, quando nós dizemos comunidade humana, salienta, ou melhor, faz jus à nossa natureza humana, na qual somos todos iguais. Também podemos, às vezes, falar em comunidade profissional. E aquilo que é salientado, nesse caso, é o facto de nós sermos profissionais, digamos assim, ou seja, nos dedicarmos a uma profissão e nos entregarmos no trabalho diário do dia a dia em termos profissionais. Quando nós dizemos comunidade de pessoas, o foco, ou seja, o centro desta expressão é exatamente pessoas. E por isso, só por esta expressão, estamos a negar um conjunto de coisas. Estamos a negar, por exemplo, as abordagens de gestão que exacerbam a individualidade. A empresa não é um conjunto de indivíduos, é algo mais do que um conjunto de indivíduos. Se quiserem, mais ou menos como nós não dizemos que a célula base da sociedade é o indivíduo, mas dizemos que a célula base da sociedade é a família, porque é os indivíduos, mas enquanto pessoas como seres relacionais. E essa é a célula base da sociedade e também é esta comunidade de pessoas que forma a raiz de ser da empresa. Nega também outras abordagens igualmente nocivas, mais coletivistas, que olham para as pessoas como uma massa, mais ou menos anónima, e por isso anulam, diluem a inteligência, a iniciativa individual, a própria liberdade dentro da questão coletiva. E anula ainda as terceiras tipos de abordagens, que são as abordagens utilitaristas. Isto é, eu vejo os meus colaboradores, por exemplo, apenas como mão de obra. Eu vejo os meus clientes apenas como faturação. Eu vejo os meus fornecedores apenas como centro de custos ou assim. E em tudo isso acaba por ser uma ética utilitarista, ou seja, o relacionamento é o que é que ele me dá em troca e eu lhe dou em troca. Quando nós dizemos que são pessoas, é um pouco mais além do que isso. Eu lembrava-me, quando estava a escrever isso, do que o cardeal Vantuan dizia quando fez aquele retiro ao Papa, João Paulo II, e que dizia que Jesus não era muito bom a matemática porque só sabia contar até 1. E isso é um princípio da individualidade da pessoa humana, é sabermos apenas contar até 1. Porquê? Porque não há um outro que seja igual àquele, não há um 2.
há o Maria, o Manel, o Luís, etc, etc, e todos eles têm as suas necessidades, a sua maneira de ser, uns têm umas coisas melhores, outros têm outras coisas piores, têm as suas capacidades, têm as suas circunstâncias, têm os seus interesses, um gosta de surf, o outro gosta de colecionar selos, o outro gosta do que for, e o outro não gosta de nada, gosta mesmo é de dormir, etc. Dentro dessas capacidades e talentos de cada um, é isso que faz a individualidade de cada um. E é isso que é o considerar pessoa para além apenas do seu aspecto profissional. Se nós quisermos, de alguma maneira, afirmar algo, era como se estivéssemos a dizer, mais ou menos, que se traduz em termos dos fundamentos de liderança em não deixarmos que ninguém na empresa se sinta anónimo. Todos os rostos têm um nome, têm uma data de aniversário, têm algum pormenor que os identifica de uma maneira única. O Papa Francisco anima-nos, inclusivamente, de uma maneira muito interessante, quando se dirigiu aos empresários de Itália, há meses atrás, dizia: não é tempo perdido que dedicais a encontrar-vos pessoalmente com os vossos empregados, coisa que vos permite tornar as vossas relações com eles mais humanas e as vossas empresas mais à medida do homem. De facto, é assim, quando nós sabemos o nome da pessoa com quem estamos a lidar, quando sabemos quando é que faz anos, quando até percebemos porque é que ela está contente, porque é que está triste, porque é que está preocupada com o dia da manhã, porque é que está preocupada com o filho, ou com o pai, ou com o marido, etc, etc, tudo isso assume uma dimensão humana que ultrapassa, digamos assim, a mera relação profissional. O segundo conceito é o conceito de comunidade, isto é, estas pessoas são agregadas, digamos assim, no sentido comunitário do termo, ou seja, no sentido de comungar ou de partilhar aquilo que é de valioso para a empresa. De alguma maneira, diria que de uma forma estruturada, nós podemos dizer que o vínculo entre a comunidade que forma a empresa ou outra qualquer comunidade de pessoas, ou seja, eu diria quase que é o vínculo em todas as organizações humanas, é um vínculo que se estabelece quando a pessoa sente que é útil, não é um fardo, não está ali por favor, é útil, o seu trabalho tem valor e é um valor positivo porque contribui para algo na empresa. Quando é querida, no sentido de estimada, e por isso existe esse laço e esse vínculo também afetivo, e é contribuinte para algo de bom e de elevado, normalmente a missão da empresa. E isto é muito importante porque o vínculo em relação à empresa, de um colaborador, quando nós falamos, a identificação com a empresa, com a missão, etc, etc, tem de ter esta tridimensionalidade. As pessoas têm de se sentir úteis, necessárias à empresa, fazem falta se não forem. Se eu não fizer falta por não ir, por que é que eu não posso faltar? Até gasto menos luz, menos água, menos isto, menos aquilo, etc, etc. Portanto, tem de sentir que fazem falta à empresa, que é mau para a empresa se não estiverem lá. E que é muito bom que sejam elas e que não sejam outras quaisquer. Ou seja, que sejam estimadas pela pessoa que são e não pela mão de obra ou outro indicador, digamos assim, que nós tenhamos em mente. E que, para além disso, são a peça sem a qual poderia fazer falta à obra que estamos a criar. Ao nível, mais ou menos, passando novamente também para a liderança, ao nível da liderança, muito se resume a comunicar, como víamos no painel anterior, apoiar, coordenar, sair dos nossos gabinetes para ir ao encontro das pessoas, fazer participar, envolver todos. Normalmente o líder, o que acontece é que provavelmente não consegue envolver todos ao mesmo tempo. Mas é importante o seu trabalho no sentido de dar a unidade à maneira como todos se envolvem. É algo que é diferente e que é único exatamente do líder da organização. E criar, de alguma maneira, um ambiente para que todos, de uma forma livre, encontrem o sentido das suas tarefas diárias. Nós não podemos impor um sentido à pessoa. Nós podemos criar um ambiente onde a pessoa livremente descobre o sentido do porquê que trabalha. E para alguns será um e para outros será outro. Se calhar alguns trabalham porque têm de levar o salário para o final, porque no final do mês, porque têm uma família para criar, e é esse o seu sentido, o seu trabalho diário. Outros, como a alma de artista, acham que estão a salvar o mundo fazendo aquilo que fazem no dia-a-dia, mas cada um descobrirá exatamente o sentido das suas tarefas diárias de alguma maneira. Passando para a liderança,
Eu diria que a liderança é extremamente importante porque a atitude do líder normalmente não é neutra. A atitude do líder é sempre boa ou má, nunca é neutra. Ou ajuda a construir a autoridade, a confiança, o sentido positivo, o ambiente positivo, etc., etc., ou destrói. E, além disso, vai pautar todas as relações da empresa. O próprio Luís de Camões dizia que um rei forte faz forte a fraca gente. E, de facto, é assim. A maneira do líder estar, ser, o tal exemplo, de facto, é a maneira que depois acaba por ser o tom da empresa, o identificador da maneira como as pessoas vivem na empresa. Para além disso, como fundamento de liderança, isto já está difícil. Depois de uma manhã em que já foram faladas não sei quantas virtudes e não sei quantas atitudes, é difícil nós acrescentarmos mais algumas. Foi falada a humildade, a perseverança, etc., etc. E então eu apontava apenas para duas. Uma primeira que tem muito a ver com a relação pessoal e individual, e uma segunda que tem a ver exatamente com o sentido comunitário que nós encontramos nas empresas. Não sou original e por isso a primeira fui buscá-la ao professor Raul Diniz, meu digno mestre, e a segunda fui buscá-la ao outro digno mestre, fui buscá-la ao Papa Francisco, não é? Então, na primeira, o que gostava de ressaltar como virtude, digamos assim, do líder é a confiança. A confiança, que, como dizia o professor Raul Diniz, e diz, é teologal. Ou seja, na confiança nós encontramos a fé, a esperança e a caridade, ou o amor, como queiram chamar. É fé porque, de facto, fé e confiança têm exatamente a mesma raiz. E quando eu confio, começo por confiar em Deus. Depois, confio em mim próprio, na minha capacidade, também nas minhas fraquezas, naquilo que eu conheço de mim próprio e que sei que consigo, outras melhor ou pior. E isso é que me dá a ousadia e o atrevimento, muitas vezes, de ir em frente, raiar o impossível, ultrapassar a inércia, etc., etc. A terceira dimensão da confiança significa ousar acreditar nos outros. Isto é, dar crédito aos outros, que é o que significa confiança. E nós damos crédito quando ainda não nos pagaram, mas nós acreditamos que nos vão pagar. Certo? E por isso dar crédito aos seus talentos, às suas palavras, acreditar nas palavras, dar crédito às suas ideias, às ideias dos colaboradores e também dos clientes e dos fornecedores, e por isso, principalmente, arriscar entregar-lhes responsabilidades. Se eu não confio, sou o máximo controlador. Quando começo a confiar nas palavras, nos talentos, etc., etc., vou entregando responsabilidades. O que é que consigo com isso? Melhores pessoas. Porque se realizam com todas as suas potências humanas, ou seja, com a sua inteligência, com a sua criatividade, com a sua iniciativa, com a sua vontade. A confiança é fé, mas dizia também que é esperança. E a esperança é principalmente aquilo que projeta a empresa, no caso da empresa, o que projeta a empresa no futuro. No fundo é a estratégia, aonde é que eu quero chegar, qual é a visão, etc, etc. E essa é a esperança que também está na confiança. Eu confio que irei lá chegar com estas pessoas que tenho aqui na empresa. E por isso há que ser otimista e empenhar-me mais fortemente, porque de tal maneira acredito que vamos conseguir, que eu e todos os outros nos empenhamos de uma forma mais empenhada e mais forte e mais comprometida agora no presente. E a confiança, para além de fé, e para além de esperança, é também caridade ao amor. Porquê? Porque eu acho que a confiança é a maior prova de amor. Quando nós dizemos a alguém que temos à nossa frente, eu confio em ti, é a maior prova de amor que nós podemos dar à pessoa. É dizer, tu és aquilo que és, com as tuas capacidades, etc, etc. E ao entregar-te esta missão, ao entregar-te esta tarefa, ao entregar-te esta responsabilidade, confio em ti. É provavelmente a maior prova de amor que nós podemos dar a quem está à nossa frente e com quem estamos a conversar. Em termos de comunidade das pessoas, e por isso a confiança é exatamente na sua relação pessoal, em termos de comunidade de pessoas, há uma virtude extremamente interessante que o Papa Francisco relembrou quando esteve no Brasil, não com os jovens, mas com a classe dirigente no Brasil, e que ele chamou de humildade social. Ele dizia basicamente o seguinte: quando os líderes dos diferentes setores me pedem um conselho, a minha resposta é sempre a mesma. Diálogo, diálogo, diálogo.
A única maneira para uma pessoa, uma família, uma sociedade crescer é através do diálogo. E para dialogarmos com as pessoas, temos que ter exatamente essa atitude que ele diz que é uma atitude aberta, disponível e sem preconceitos. Quantas vezes nós olhamos para aqueles que temos à nossa frente, que já conhecemos de há não sei quanto tempo, com todas as suas etiquetas que lhes colocamos? É porque já vimos isto, já vimos aquilo, já vimos aquilo outro, já vimos etc, etc. Já vimos outros iguais a eles, já passei por isso tudo, etc, etc. Não. O que o Papa diz é que temos que ter exatamente esta atitude aberta, disponível e sem preconceitos, para que, de alguma maneira, nos aproximarmos do outro. Diz ainda mais que é algo que é extremamente difícil, às vezes, de acatar, que é ou se aposta no diálogo, na cultura do encontro, ou todos perdemos. Não há cá ganhos, sejam eles de que índole for. Todos perdemos. A verdadeira fecundidade da empresa, se calhar o lucro também, que veio a seguir, provavelmente passa por aqui. Provavelmente não, seguramente passa por aqui. E por isto, se vocês repararem, é exatamente a metodologia que ele, enquanto líder, está a utilizar. O que ele faz é alargar o debate, envolver as pessoas e falar claramente o que tem a dizer. Essa é a metodologia do diálogo e esta é a metodologia da tal humildade social. Não resisto, para acabar, contar-vos que, enquanto estava a preparar isto, várias foram as vezes que, como imagem do modelo de líder, me passou pela cabeça a imagem do bom pastor. E a imagem do bom pastor não é exatamente igual à parábola, porque aí existe uma relação entre Jesus, Deus, e nós, enquanto iguais, mas numa relação de igual para igual. Esta sensação de que o líder tem que fazer o pastoreio, digamos assim. O líder tem de sentir que todas as pessoas são importantes para ele. Tem que as conhecer e dar-se a conhecer a eles próprios, cuidar delas. E mais, que é como termina a imagem do bom pastor, dar a vida por cada uma delas. Estar disposto a dar a vida por cada uma delas. Sem martírios, a maior parte das vezes, às vezes heroicamente, mas seguramente na rotina de todos os dias. Nos tais lugares comuns, nos tais momentos comuns. Quando nós damos do nosso tempo, da nossa inteligência, da nossa capacidade diretiva, estamos a dar da nossa vida pela empresa e pelas pessoas que interagem com a empresa e formam exatamente esta comunidade de pessoas. Obrigada.